Olá, eu me chamo Melania Merlos Viviani e hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Matéria Orgânica em Solos Antrópicos na Amazônia Central, Pará, Brasil. Esse trabalho é para o 5º Simpósio ABC, que tem como tema Solos e Saúde Ambiental. De maneira geral, os solos da região amazônica apresentam características de elevada acidez, alta saturação por alumínio, baixa capacidade de troca catiônica, baixa reserva de nutrientes. Porém, em alguns pontos são observadas manchas de solos com elevados teores de nutrientes, presença de alguns artefatos cerâmicos ou até mesmo a presença de materiais líticos. Esses solos são denominados terra preta arqueológica ou terra preta de índio. A matéria orgânica desses solos desempenha um papel de muita importância, pois ela é responsável pelo fornecimento dos nutrientes que mantém esse solo fértil. Apesar da sua importância, ainda são poucos os estudos que avaliam as frações da matéria orgânica nesses tipos de solos. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a distribuição das frações químicas e físicas da matéria orgânica do solo em 6 perfis de solo no oeste do Pará. As amostras foram coletadas em Santarém, no oeste do estado do Pará, na Unidade Experimental do campus da Universidade Federal do Oeste do Pará e na Floresta Nacional do Tapajós. Os perfis de solos foram abertos em 6 pontos distintos da paisagem, onde foram classificados segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos de 2018. Desses 6 perfis, 5 encontravam-se em terra firme, em situação de boa drenagem, e um perfil encontrava-se em várzea, com má drenagem. Esses perfis foram classificados em 3 latossolos amarelos distróficos, que se diferenciaram em seu 4º nível categórico, sendo um latossolo amarelo distrófico argissólico, o outro latossolo amarelo distrófico antrópico, o outro latossolo amarelo distrófico típico. Em terra firme também foram classificados 2 cambissolos, que se diferenciaram em seu 2º nível categórico, sendo eles cambissolo úmico distrófico antrópico e cambissolo ápico TB distrófico latossólico antrópico. O perfil de solo em situação de má drenagem foi classificado como gleissolo melânico TB distrófico cambissólico. Foram realizadas as análises de carbono orgânico total e foram obtidas as frações químicas e físicas da matéria orgânica do solo. As análises estatísticas foram realizadas a partir do Programa de Livre Acesso R, com o auxílio do pacote Algoritmos para Pedologia Quantitativa. Nessa imagem são apresentados os conteúdos de carbono orgânico total de cada um dos horizontes dos perfis avaliados. Nos perfis classificados como latossolo amarelo, verifica-se decréscimos nos conteúdos de carbono orgânico total, em todas as profundidades. Nos perfis classificados como cambissolos, é observado que há um padrão diferenciado de desenvolvimento pedogenético. No cambissolo úmico distrófico antrópico, é possível notar maiores conteúdos de carbono orgânico total quando comparado ao cambissolo áplico TB distrófico latossolo antrópico. No perfil de cambissolo úmico distrófico antrópico, verificou-se o aumento dos conteúdos de carbono orgânico total em profundidade. O conteúdo de carbono orgânico total encontrado no horizonte A desse perfil está relacionado com a dinâmica diferenciada que a matéria orgânica do solo é submetida nesse ambiente. Analisando os compartimentos de carbono orgânico particulado e carbono orgânico associados aos minerais, percebe-se que os conteúdos de coan são superiores aos conteúdos de COP em todos os perfis, indicando que o material orgânico nesse local é mais recalcitrante. Nos latossolos amarelos distróficos, os maiores valores de COP foram encontrados nos horizontes superficiais dos perfis latossolo amarelo distrófico antrópico e latossolo amarelo distrófico argissólico. Os horizontes antrópicos do perfil latossolo amarelo distrófico antrópico foram quantificados elevados valores de coan, chegando a 40 gramas por quilograma de solo. Analisando os compartimentos físicos dos cambissolos, verifica-se no perfil cambissolo úmico distrófico antrópico maior conteúdo de COP. Nesse mesmo perfil também se observa o maior conteúdo de coan, no horizonte A3. No perfil de gleissolo melânico TB distrófico cambissolo foram verificados os valores de COP de 6 gramas por quilograma de solo no horizonte A e 2 gramas por quilograma de solo no horizonte BG. Similar ao que foi verificado nos outros perfis, a maior parte do carbono encontra-se associada aos minerais, sendo verificados valores próximos de 20 gramas por quilograma de solo nos horizontes A e 5 gramas por quilograma de solo no horizonte BG. De forma geral, os conteúdos de carbono da fração umina foram maiores aos
das outras frações químicas em todos os horizontes dos perfis avaliados. Os conteúdos de carbono da fração umina chegaram a aproximadamente 13 gramas por quilograma de solo, principalmente nos horizontes antrópicos. O carbono encontrado em solos com horizontes antrópicos caracteriza-se por constituir uma matéria orgânica mais recalcitrante e apresentando um carbono chamado carbono pirogênico. Dessa forma, as frações da matéria orgânica do solo, sejam elas químicas ou físicas, podem funcionar como indicadores que contribuem para uma melhor contribuição da dinâmica do carbono no solo. Os maiores conteúdos de carbono ocorreram nas frações de carbono orgânico associado aos minerais e o carbono da fração umina, que indica que a principal forma de estabilização de carbono nesses solos é principalmente a proteção química da matéria orgânica e a recalcitrância desse material orgânico. Eu queria agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia e Ciência do Solo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e aos órgãos financiadores de pesquisa, CNPq e CAPES. Obrigada.